Então, galera, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula, inaugurando aí a série de aulas que nós vamos estar fazendo, gravando com vocês, trazendo informação, também estendendo a sala de aula até o Facebook e demais redes sociais. Então, o nosso tema de hoje, que nós abrimos a essas séries de estudos, é a análise política através da filosofia. É impossível, no momento em que nós vivemos hoje enquanto Brasil, fazermos uma análise da realidade sem tocar na filosofia. Por quê? Primeiro, o homem pensa. Tudo o que acontece como fatos históricos se dá primeiro no pensamento, porque primeiro ele vai ter a ideia, depois essas ideias são colocadas em práticas através das políticas, através dos intuitos financeiros, através de obtenções de lucro, tá? Para se estabelecer o quê? Domínios sobre a pequena classe da sociedade, domínio sobre a grande massa do povo. O povo que, por muitas vezes, carente de conhecimentos intelectuais, carente de conhecimentos escolares, né, pela degradação da estudiosidade, são vítimas, né, das ideologias que muitas vezes são transmitidas como verdades. Então nós vivemos hoje no Brasil, principalmente um momento crítico da política, aonde por mais de 50 anos é transmitido uma ideologia, tá? Que silenciosamente, no período do regime militar, fica germinando em nosso país, tá? Silenciosamente entre aspas, porque vão se manifestar através das revoluções, né? Que nós estamos falando aqui das ideias marxistas, são as ideias reinantes no Brasil nos dias de hoje. E que, com o fim do regime militar, essas sementes germinadas tomam o poder através do voto popular das pessoas simples e passam então a reformular as condições estruturais políticas do nosso país, trazendo o que? As suas ideias, né, como prioridades de governo. Né? É em nome dessas ideias que nós vamos ver os roubos, que nós vamos ver o que? Os desvios, para que esses partidos, cujos são propagadores dessas ideias, possam então se perpetuar no poder e fazer a grande revolução cultural, a grande revolução social que eles pretendem. Então, o Brasil hoje vive um momento sério, tá? Onde a filosofia dominante e a filosofia reinante, tá? Na sociedade é a filosofia marxista, que ganha corpo no nosso país, não pelas guerrilhas lá no período do regime militar, porque até foram suprimidas, mas através da cultura, tá? Segundo o filósofo Antônio Gramsci, né, um filósofo que vai propagar o marxismo através da cultura, né? A música, a arte, dança, aí nós temos a televisão que transmite o quê? As ideias marxistas para que as pessoas se acostumem com essas ideias e tomem para si, né, essas ideias como verdade absolutas. Lembrando que quando nós falamos de ideologia, nós estamos o quê? Estamos falando de pontos de vistas. Não estamos falando da realidade em si, né? Lembrando que as ideias marxistas, essa filosofia reinante hoje no Brasil, que impede até o crescimento econômico, que se a gente analisa o que diz essencialmente essa ideia, ela afeta até na nossa vida de modo econômico. Então, por quê? Porque essa ideia sendo transmitida como a única e absoluta, né, vai movimentar as pessoas a se comportarem de acordo com tal propagação ideológica. Tá? Então, no Brasil, como se dá essa transformação da cultura, do povo, através desses mecanismos? Né? Esses marxistas, que seguem Antônio Gramsci, vão investir nas universidades, tá? Vão formar material humano, é a famosa engenharia social, a engenharia talvez mais perigosa que nós temos, né? E essa engenharia para a construção de uma nova cultura, para retirada do que é velho, do que é antigo e colocada de algo novo, tá? Isso é muito perigoso, porque eles negam o passado para se construir um presente. Há uma ruptura e toda vez que fazemos uma ruptura na história, nós temos um problema sério de descontinuidade, tá? A história é importante para que nós olhemos para o passado e vejamos
aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E aquilo que deu certo para que a gente possa melhorar ainda mais. Aquilo que deu errado, que a gente possa reformular tais direcionamentos, para que não aconteça de novo tais erros. Então, essas ideias são propagadas nas universidades para que se formem professores, profissionais e esses alcancem ainda mais as outras escalas da sociedade. Imagina um exército de professores que são formados nas universidades e vão para as escolas estaduais e municipais que cuidam do ensino fundamental e médio, aonde você transmite os ideais, tá? Talvez inocentemente, porque nem eles, tendo arma de conhecer outros pontos de vistas, vão tomar aquilo que o professor passa, que os livros transmitem como a única verdade absoluta. Tá? E aí vai gerar uma série de doutrinação ideológica. É o grande momento que o Brasil vive político, porque está bastante enraizado as ideias de Karl Marx, está bastante enraizado a forma de propagação de Antônio Gramsci. Então, é difícil nós hoje fazermos uma mudança no Brasil política e uma análise política sem tocar na história da filosofia do Brasil, sem olhar o que está por trás das aparências, né? Lembrando que a aparência, ela nos diz uma coisa, mas o que está por trás, a essência, nos diz outra coisa. O que está por trás das ações de Lula, o que está por trás das ações do PT, de todos os demais partidos socialistas, PSOL, né? Então, qual é a ideia que governa esses cidadãos a fazerem o que fazem, né? Além da ganância pessoal pelo dinheiro, qual é a ideia que movimenta, que faz com que eles cresçam o Estado e transformem o Estado uma máquina pesada, inchada, incapaz de governar o país, que faz com que crie-se estatais, que faz com que crie-se novos impostos e aumente os que já existem? Qual é a ideia que está por trás disso? Qual é a ideia de regulamentar a mídia, de regulamentar a livre expressão? Qual é a ideia da propagação da ideologia de gênero? Qual é a ideia que está por trás do aborto? Qual é a ideia que está por trás das demais pautas políticas que são debatidas no nosso país? Então, para que nós possamos dar uma nova guinada para o nosso país, é importante fazer uma reflexão filosófica. Essa primeira aula eu quero dedicar ela a conclamar todos vocês que nos escutam através dos meios de comunicação a se alertar da importância de olhar o momento político com um olhar filosófico, não com um olhar de massa. O que é filosofia? Filosofia é aquilo que faz a gente refletir, raciocinar, ver, para que a gente possa julgar e, em cima desse julgamento, agir. São 3 princípios fundamentais. Sem esses, nós não vamos dar conta de transformar, de mudar, porque mesmo querendo e tendo vontade, todos lutando para isso, nós vamos demorar a colocar o nosso país num caminho que nós gostaríamos de ver. E a nossa política, com essas falas dessas pessoas que estão aí no governo, tá? Para que a gente possa cobrar mais deles, para essas falas vazias que eles nos dizem, a gente precisa ter esse olhar crítico, né? Por que não se prioriza a educação? Por que se passa uma educação fraca? Porque a classe que não tem conhecimento é mais fácil de ser dominada. Então, quando eu não invisto em educação, é mais fácil de doutrinar aqueles que estão intelectualmente perdidos, tá? Aqueles que estão intelectualmente amarrados, enquanto em outros países na Europa, como o caso de um exemplo que a gente pode tomar, né? Desde crianças eles frequentam bibliotecas, fazem aulas de dança, de música, de arte, priorizam a intelectualidade, leem livros, e nós brasileiros não somos acostumados a esse processo. Por quê? Porque também não somos incentivados a esse processo. Porque quanto mais a população for carente de conhecimento, menos condições ela terá de cobrar. Se ela chegar a cobrar, será cobranças vazias, sem conteúdo, sem preocupar qualquer político. Mas não, é o momento agora de nós darmos importância, de verdade, para o conhecimento honesto. Olhar para os professores universitários que estão doutrinando jovens. Olhar para esses movimentos sociais e sindicais, para que se reoriente em favor do povo e não de ideologia,
que eles possam transmitir, no caso os professores, conhecimento livre de ideologias políticas, seja lá quais forem, que se voltem para o conhecimento, que se voltem para a verdade, que se voltem para princípios, para a filosofia perene, tá? E aí nós vamos conseguir resolver ou solucionar uma boa parte de todos os problemas. É lógico que sempre terá problemas e nunca vamos dar conta de todos, mas que a gente pode caminhar no rumo certo. Conto com você, acompanhe até as nossas próximas videoaulas, que é o professor Alaô, estaremos juntos sempre.